É um prazer estar aqui hoje para falar de uma causa tão urgente, tão importante na nossa cidade e que vai muito além do nosso amor pelos animais. Agora passou a ser uma questão de honra e de ética, né? Fazer com que esses deveres dos nossos animais sejam cumpridos e validados na nossa cidade. Um problema que ainda, infelizmente, está na invisibilidade de parte da sociedade, né, do Brasil e de partes de Minas, e também na insensibilidade daquelas pessoas que têm a outorga, né, de arbitrar sobre esse problema, né, através de soluções. Né? Sábado agora, 22 e 23 de agosto, né, vamos estar recebendo aí 3 unidades de castra móvel vindo de Juiz de Fora. É uma coisa que eu quero deixar claro, porque quem faz esse tipo de controle populacional em Patos de Minas é o CISPAR. Porém, a gente nunca teve esse respaldo da prefeitura aqui, eu tive que buscar fora. Então, é uma equipe de fora, de Juiz de Fora, que está vindo para Patos de Minas fazer e realizar um trabalho que era da prefeitura. É um mutirão de castração, onde serão realizados, em média, 1.000 castrações. Eu digo em média porque esse número é um número que a gente delimitou, porém já tem mais de 1.400 pessoas cadastradas, porque existem os faltosos, existem os animais que são vetados, talvez por algum problema de saúde, ou não atinge o peso, ou excede o peso, então tem esses animais vetados. Então esse número aí de 1.000 castrações, ele pode ser facilmente ultrapassado nesses 2 dias. Foi um sucesso, só que assim, foi um sucesso e assustador, porque a gente abriu o cadastro para fazer castrações de 600 animais e pouco mais de 3 dias já foram preenchidos e nos assustou que gerou uma fila de espera de 800 animais. 800 animais. 800 animais. E essa fila foi crescendo ao longo dos meses e não paramos por aí. Recebemos também uma emenda, uma verba do deputado para a gente castrar nas clínicas. Então, além dessas castrações, desde abril, nós estamos com parceria com 3 clínicas, onde foi realizada em média de 200 castrações por mês. E mesmo assim não supriu. Mesmo assim, a fila de espera só aumentava. Foi aonde a gente pediu que viesse novamente esse mutirão, e dessa vez estava em 3 unidades, uma média de 15 veterinários, 5 em cada unidade, para poder fazer essas 1.000 castrações. E é muito importante aproveitar essa oportunidade, Jota, porque às vezes a população acha que é fácil, né, manter um controle populacional, mas hoje uma castração, ela é um valor alto. Um animal hoje aí de médio porte aí, a castração fica por volta de R$1.000. Uma média? Isso. Um animal de pequeno porte varia aí uns R$700, médio R$1.000, e um animal de grande porte, que é o problema, porque uma cadela de grande porte aí, ela pare 12, 13 filhotes. Durante o ano... Durante um ano esse número pode... O Toninho da Boicão esteve aqui um dia, ele me falou como é o número de que vai... A aparição é um negócio fora do normal. Não, é assim, a questão as pessoas não têm noção. Em Patos de Minas, eu posso dizer hoje, a Fabiana também de repente tem esses números com maior precisão, a questão da causa animal em Patos de Minas está simplesmente totalmente fora do controle. Por quê? Porque não existe nenhuma ação efetiva, uma estrutura orgânica que possa agir em relação a isso aí. Tudo está na mão das associações e dos populares, das ONGs e dos populares, que não conseguem automaticamente fazer algo que seja, né, que esteja à altura de você interromper esse ciclo recorrente que vai da desobediência da lei, da omissão da responsabilidade e da transferência da responsabilidade para o cidadão, que é o caso das ONGs. Aqui, por exemplo, nós estamos com esse segundo evento, com um número significativo, mas quem veio aqui fazer esse trabalho, infelizmente, é a ONG Ajuda de Juiz de Fora, que vem mais uma vez aqui em Patos. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. A presença dessas pessoas, desses representantes políticos, dessas instituições de proteção animal, que não é de Patos de Minas, não é a primeira vez. Eles têm um histórico longo de presença e atuação em relação à causa animal aqui. Alguma coisa está errada aqui em Patos de Minas.
que começou ainda muito timidamente. Nós reconhecemos as dificuldades que existem na administração pública. Não pense que nós não reconhecemos, que nós não consideramos. Reconhecemos sim, né? Administrar um município não é apenas a causa animal. Existe uma pluralidade de problemas mais complexos, com sentido resolutivo, às vezes muito complicado. Não é assim, né? Não é o seu querer, depende de uma série de situações que nós reconhecemos. Bom, primeiramente, a zoonoses, ela não é uma medida, ela não é uma política pública para animais. Isso a gente tem que deixar claro. Zoonoses é saúde humana, é saúde pública. Só existe a zoonoses hoje na nossa cidade porque ela está na pasta da saúde para tratar doenças que são transmitidas para os seres humanos, que é a raiva, a leishmaniose, a leptospirose. Então, não é uma medida para a causa animal. Patos não têm políticas para a causa animal. Então, a zoonoses age para a saúde pública. Então, esse número aí, ele ainda é bem maior, tá? É bem maior, porque só de cães e gatos abandonados, cães é 7 mil, né, Luiz? Aqui, quando fala de... Desculpa te interromper. Você tem Patos de Minas, só para você ter uma ideia, entre cães abandonados, que não existe cão de rua. Sim. São os cães abandonados no espaço público, né? Apenas de 3 a 5% nascem na rua, o resto é abandonado. Aqui em Patos é em torno de 47 mil animais, entre animais abandonados, semidomiciliários, que são aqueles que visitam as casas nos períodos, né, para dormir, para comer, e os domiciliados, algo em torno de 47 a 49 mil animais. Então, esse número de 25 mil animais, né, que a zoonose fala em vacinação antirrábica, está bem distante do grupo populacional, né? Isso, esses são os registros, né? Esses são registros. Agora, de rua aqui é de 10 a 11 mil animais. Você pensa bem, 10 a 11 mil animais abandonados, sem nenhum teto de saúde, de proteção, nada que é necessário na vida do animal. Não existe em Patos de Minas. Não existe nenhuma ação por parte dos poderes em Patos de Minas. E aí, eu até estar conversando com a Fabiana, né, a resolução desse problema, uma medida para tentar, né, trazer esse problema para o controle, ela tem que ser ação de poderes. Essa não é responsabilidade só da prefeitura, é responsabilidade do Ministério Público, é responsabilidade do Legislativo, é uma responsabilidade da linha investigativa da Polícia Civil, é uma responsabilidade da Polícia Militar. Então, a prefeitura, se ela tem essa legitimidade de representar os interesses da população, eu acho que a prefeita poderia, obviamente, convocar a reunião. Não sei se ela tem esse precedente, se Eustáquio, se tem essa condição de convocar os outros reuniões. Com os poderes, né? É a única coisa que eles fazem, vamos deixar para eles, né? Agora, a gente fez um mutirão de vacinação recentemente, né? Que foi com as vacinas V10 e V3, né? Para os felinos, que é uma vacina cara. A gente trouxe uma vacina importada, através do deputado também. Foram 1.000 doses para Patos de Minas, que não atingiu assim nem 10% do que era necessário. Ficou muito animal para vacinar e que hoje nós estamos vendo os frutos aí, porque essa vacina, ela protege o animal contra uma doença muito triste, que é a sinomose. E nós estamos vendo hoje na cidade aí um surto muito grande de sinomose. É uma doença altamente contagiosa. O lugar que o animal está, no seu sapato, você pode levar o vírus para a sua casa, contaminar os seus animais que não são vacinados, e aquele local ele permanece contaminado por dias, porque o vírus, além de ser altamente contagioso, ele também é altamente resistente. E são muitas dores, porque ela atrofia a musculatura, ela atinge o neurológico do animal, e o sofrimento é muito grande, e os que conseguem sobreviver ficam com sequelas irreparáveis. É aquela doença que o animal vai paralisando aos poucos. Paralisando, treme. Eu já vi esse animal. Então, assim, a gente não tem essa vacina, que deveria ser também gratuita, porque é uma vacina que hoje, se você comprar em massa aí, você compra ela aí a R$12, né? Você fez um levantamento. R$12,38. R$12,38. Se comprar em massa. Para você, para um popular ir lá no pet shop, na clínica, pagar é quase R$100. Então, porque quem tem mais animais é uma pessoa de poder aquisitivo menor. Então, assim, a gente foi nas casas vacinar os animais, a gente chegou em casas que tinha 70 animais. 70. Mas em que condições? Precárias. Porque
Não, a né? ASPA não, a ASPA não atua em resgate, em tratamento, nada. É só a castração. E mesmo assim, a castração que é oferecida pela MASP. Ela tinha um local. Não. Aquele local lá foi desativado. Foi fechado. Tem alguns animais lá ainda, mas são animais idosos que estão lá a vida toda. Eles não estão fazendo mais esse trabalho. Mesmo Ou seja, então nós não temos nada. Não, a gente não tem nada. Jota, tem muda na medida do possível, mas fechou a conta, é nossa. Aproveitando essa interferência aí, eu acho o seguinte, um dos graves problemas que existe aqui, por parte de todos os poderes que têm a responsabilidade de atuar sobre essa situação, que eu repito, fora do controle, é um total desconhecimento da realidade. Acho que eles estão muito distantes da realidade. Estão muito distantes. Mas como a causa animal agora está ganhando outro patamar a nível nacional, né? Porque agora essas questões de animal, proteção, alimentação, conscientização, né? A prefeitura hoje ela é obrigada a ter um lugar para acolher animais de maus tratos e abandonados. No Brasil é assim, enquanto não obriga. Isso, exatamente. E agora os animais ganharam voz. Você pode ver que hoje tá tendo muita fotinha aí de candidatos aí com cachorrinho no braço. Eu olhei uns aí que eu vi, depois eu vou até te mandar. Que nem eu sei, porque eu sei, nem de animal gosta. Nem. Foi através de tantos nãos que eu recebi na prefeitura, que eu fui para a internet pesquisar quais que são as políticas efetivas na causa animal e quem que são os comprometidos de verdade com a causa animal. Foi aonde eu conheci o deputado e a deputada que está trazendo todas essas emendas para Patos de Minas. Eu peguei o meu carro e eu fui lá. E eu falei assim, escuta, eu vim aqui pedir socorro. E pasme, eles me disseram que já tentaram ajudar Patos e que não teve abertura. Eu fui perguntar aqui em Patos se realmente isso era verdade, se eles buscou para fazer algo aqui. E eu falei, sim, a gente foi procurado sim, mas por questões políticas não podemos aceitar. Ontem em Patos de Minas preste atenção, tinha 39 animais abandonados, animais de ruas, internados em clínicas, por instituições ou por populares. O custo médio dessas internações é R$ 1.200 para cada animal. O pernoite, a diária em clínicas veterinárias, é em torno de R$ 200, preço médio. Então, os custos são astronômicos. Aí vem medicação, vem intervenção cirúrgica, vem consulta. Então, isso, meu caro, sai de colaboradores, pessoas que têm a sensibilidade e nos ajudam, mas tem uma coisa, do nosso bolso. O ano passado, Fabiano, o nosso grupo, que era um grupo de 6 pessoas, nós estávamos com um empenho de dívida de R$170 mil. Um grupo de 6 pessoas, R$170 mil empenhados para vencer. Como que a gente consegue fazer isso? Se me perguntar, nem eu sei, mas nós não devemos. Você começa a ter um descontrole ali, por exemplo, além da gente enfrentar todos esses problemas, eu, por exemplo, que eu cuido dos animais ali, para até chegar no Sumaré ali, por exemplo, eu saía às 4 horas da manhã com ração e litros de água no meu carro. Eu ia até o final do Sumaré, mesmo antes de ter o asfalto, eu ia todos os dias, nós íamos, né, Luiz, colocar ração e água para esses animais. Tipo, eu tive problemas já, sério, com o meu marido por isso. Porque ele, eu não quero ver a minha mulher 4 horas nas rodovias tratando de... Falei, então vai você no meu lugar, uai. Porque, na verdade, a resolução desse problema, debater esse problema e criar viabilidades resolutivas para isso aí, não exige um esforço conjunto, não tem como. Isso é uma questão policial, isso é uma questão política, essa questão de saúde pública. Então, a gente, respondendo ao Shell aqui, a gente tem sensibilidade e conhecimento em relação a isso aí, mas é o que a Fabiana colocou. O cidadão, o tutor, o cuidador, ele tem um poder de outorga, de representatividade e ação muito limitado. Eu não posso ser o policial que vai bater a porta do criminoso ambiental e interpelar ele. Apesar da vontade de fazer isso, às vezes a gente Sim, então assim, eu acho que falta muito conscientização, não só da prefeitura fazer um trabalho desse para conscientizar, porque não vai adiantar, igual você diz, prolonga tanto esse ciclo, ele só vai aumentando, mas o quê? Tem que ter um conjunto de políticas públicas, uma conscientização, um meio de adoção eficaz, né? A prefeitura não tem um programa, um site
Por que não tem lá dentro um programa de adoção ali consciente e tudo? Então, assim, falta desde o início, desde dos primários ali mesmo, começar uma conscientização, ter esse acolhimento desse cachorro, porque o que acontece quando você não tem uma castração, o preço que eu te disse, a pessoa que não tem condição de pagar, ela vai deixar parir. Pariu, ela vai pegar numa caixetinha, vai soltar vai colocar lá na porta. Então, isso é um ciclo. Na minha porta foi colocado, meu cachorro está lá em casa até hoje. É uma mobilização popular, pressionar os poderes para que sejam executadas as políticas públicas. Né? Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não vai controlar se não for através da efetivação de uma política pública mais ampla. Esse fim de semana, quero agradecer o Cleide Júnior aí, do Sindicato Rural, abriu as portas para nós, que a gente precisava de um espaço amplo. Pela segunda vez. Segunda vez, abriu o espaço do Sindicato Rural para nós. O evento será realizado no Parque de Exposições a partir das 7h30. Todos os horários serão enviados nos grupos de WhatsApp para que cada tutor siga rigorosamente seu horário, porque a gente separa gatos de cães e de cadelas para não ter conflito ali entre eles. E tem muita gente boa trabalhando, voluntários do Unipan indo para ajudar, voluntários de população mesmo que vai ajudar. Nós teremos feira de adoção, nós teremos banco de arrecadação de ração, nós teremos o Bazar Solidário, que tem muita coisa bacana. Nossa loja tá cheia. Chique nos últimos. Se alguém quiser doar, ainda tem jeito? Tem, claro que tem. Pode doar na hora lá, né? Que isso, o bazar, ele está sendo cuidado por mulheres muito bem preparadas, de coração, que ama a causa. Então, as roupas estão sendo limpas, costuradas, se tiver algum reparo ali. Então, quem puder doar antes, até quinta-feira, entra em contato com a gente nas redes sociais, que a gente busca, a pessoa leva. É muito importante isso daí para nós. Vamos ter também vendas lá, nossa vendia solidária, né? Água, refrigerante, açaí, salada no pote, vamos ter macarrão lá, pelotinha com mandioca, enfim, várias coisas para atender essa população, né? Que a gente vai passar o dia todo lá. São 2 dias aí, de 7 da manhã às 7 da noite. Espero toda a população lá, não faltem. É muito importante a castração, é muito importante para manter o controle populacional desses animais aqui, para a gente conseguir apertar mais o passo e conseguir resolver o problema da causa animal na nossa cidade. Bacana. Você quer completar? Tem 1 minuto. Você é igual ao debate aqui. Apelar, né, para as autoridades de Patos de Minas, né, para que leve esse problema de forma mais séria, né? Não sei, né? Tem que ter uma liderança, que seja liderança pública, prefeitos, vereadores, enfim, né, para que nós possamos construir aqui uma sinergia de atuações envolvendo vários setores, mas para que você tenha aqui, né, em Patos de Minas, uma política que seja uma política definitiva. Não adianta ficar atuando de forma superficial, pontual, ou até mesmo oportunismo político, como se colocou. O que se precisa, na verdade, é de uma convergência envolvendo várias instituições que têm o poder de dirimir soluções para esse problema, porque se não for assim, cara, não adianta isoladamente um órgão tentar atuar, porque não vai rolar, porque o problema é enxugar gelo. E como dizia o Oswaldo Amorim, né? Cada administrador que entra na prefeitura coloca um tijolinho a mais nessa construção dessa maravilhosa cidade que é Patos de Minas. E tomara que a Sandra seja a prefeita que vai atuar em prol da causa animal. Esperamos, tomara que sim. Gente, não tem sede, só tem o telefone de contato. E qual é? Pode deixar o telefone. O telefone de contato é o 349-9966-9664.